Sejam todos muito bem-vindos, coro e coro Cristolândia. Estamos aqui por causa de vocês, amém? Sejam bem-vindos no Concerto Vida de Missões Nacionais. Você se lembra dessa data? Cristolândia em nossa igreja, Concerto Vida, um ano atrás, 5 de outubro de 2019. Comemoramos dentro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, juntamente com Missões Nacionais, 10 anos de ministério Cristolândia em nosso Brasil. Um dos grandes projetos de transformação de vida de Missões Nacionais, dos batistas brasileiros, de cada igreja, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Até porque a nossa igreja investe nesse projeto diretamente. Investe não só recursos, mas investe também dons e talentos. Foi assim que aconteceu no Concerto Vida. Durante todo este culto, nós estaremos lembrando de momentos significativos deste concerto. Fazemos isso porque queremos terminar a campanha de missões nacionais 2020 no Ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, com boas lembranças daquilo que aconteceu há um ano atrás. Na verdade, estas lembranças não só ecoam em nossas memórias, mas também nos mobilizam para que a gente possa continuar investindo neste e em outros tantos projetos de missões nacionais. São mais de 400 projetos que podemos participar juntos, como igreja ou individualmente, através das nossas tarefas e através da disposição de ir participar, de frequentar, de ajudar missões nacionais. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, é o que nos diz a palavra de Deus. Sendo assim, recebendo o amor de Deus, transmitamos este amor para aqueles que estão ao nosso redor. E a gente faz isso com ações, não só com palavras, mas com ações efetivas, ações da nossa parte. A nossa igreja, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, tem vários projetos que compreendem que amar o outro através de serviço cristão deve ser praticado. E por isso, se você quiser participar deste ministério e destes projetos, estamos abertos para receber você, para receber suas ofertas e assim praticar o amor de Deus. Neste domingo, portanto, neste culto, encerramos a campanha 2020 Missões Nacionais. Muito obrigado aos missionários que se dedicaram com vídeos, com exposição dos projetos que estão acontecendo pelo Brasil afora. Muito obrigado aos voluntários, aos colaboradores da sede e que estão trabalhando pelos cantinhos do nosso Brasil. Obrigado, pastor Fernando Brandão, pela sua dedicação e o seu serviço cristão juntamente com toda a sua equipe. Nós, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, queremos participar efetivamente do projeto Missões Nacionais. Mas esse projeto não acaba hoje neste culto. Este projeto continua o ano todo. Portanto, convido a você, membro desta igreja ou convidado que está participando conosco, a investir em missões nacionais com ofertas e com vidas. Isso é importantíssimo para que o projeto continue durante 2021. Uma noite, um culto e uma semana cheia de propósitos para consigo e propósitos para com o outro. Cuide de alguém, ame alguém. Yeah.
Esther, Eliette e Rebeca. Estamos acompanhando os cultos online e estamos morrendo de saudade de estar presencialmente com vocês na igreja. E eu deixo para vocês um versículo que está lá em Filipenses 1:4. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria. É isso, família. Se tiver que sair de casa, leve a sua máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Mas se puder, fique em casa. Deus tem cuidado de nós. Amém. Amém.
Eu sou a Larissa e vim orar pelos enfermos. Eles são Alfredo Pina, Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Auricé Cláudia Dias de Santana, Bete Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Célia Damasceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Jerimar Alencar, Hilda dos Santos, Ledo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, José Vaz de Melo, Lia dos Santos, Licina e Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Martinha Rabelo, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas de Lima, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que você deu para a gente, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, pelos enfermos, Senhor. Quero te pedir, Senhor, pelas pessoas que cuidam deles, Senhor, para você continuar abençoando eles, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, pelo pastor Fernando Brandão, Senhor, que você continue abençoando a vida dele, Senhor, e a mensagem que ele vai trazer hoje. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Feliz campanha missionária PIB do Rio. Eu sou Marcelo Assunção. Eu sou Cíntia da Assunção. Nós temos duas filhas, Analice de 6 anos e Annalise de 4 anos.
somos missionários em mobilização para a plantação de igrejas no sul do Brasil. E porque Ele nos amou, vamos avançar para a glória de Deus. Vamos conquistar o Brasil para Cristo, vamos conquistar o Sul para Cristo. E o nosso desafio a partir desta campanha é alcançar 800 municípios sem a presença batista no sul do Brasil. Meus irmãos, são cerca de 6 milhões de pessoas que vivem em uma realidade que precisa de socorro. Um surto epidemiológico de AIDS, um surto também de suicídio. De 2007 a 2019, nós tivemos registrados cerca de 60 mil casos de pessoas infectadas por HIV. Esses são dados do Ministério da Saúde. É gravíssima a situação de pessoas que perderam seus familiares, seus parentes para o suicídio. E a igreja, ela tem um papel urgente de proclamar o evangelho e que as pessoas não cometam esse mal, mas que elas conheçam a verdade e a vida, conheçam a Cristo. Uma realidade também marcada pelo aprisionamento de pessoas que vivem encarceradas por religiões que praticam feitiçaria, ocultismo e tantos males. A igreja de Cristo não para. Os nossos missionários em campo, eles trabalham mais e mais, e tudo isso é para a glória de Deus. No sul do Brasil, nós tivemos em 2019 a organização de 3 igrejas, e nós temos agora, nesse exato momento, 8 igrejas em processo de organização. Também temos 41 projetos de plantação de igrejas no sul do Brasil. E nós temos um sonho de termos até 2025 110 projetos de plantação de igrejas no sul do Brasil. Nesse exato momento também nós temos uma turma de missionários radicais, jovens que estão dedicando 1 ou 2 anos da sua vida na plantação de igrejas, na expansão missionária no sul do Brasil. Meus irmãos, o nosso sonho é alcançar o sul para Cristo, e que haja um avivamento e transformação de vidas naquela região, e que nós possamos juntos avançar para a glória de Deus. Contamos com a oração dos irmãos, contamos também com um coração generoso e no sustento missionário, com o apoio de cada um de vocês, para que juntos tenhamos o privilégio de fazer parte do que Deus está fazendo no sul do Brasil. Amada PIB do Rio, nós já estamos vivendo uma campanha extraordinária, e que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vida atrás.
Estamos alegres com a sua presença neste culto, participação sua é muito importante. Que bom que você veio adorar a Deus conosco nesta noite. Hoje nós temos como pregador alguém de fora, alguém especial, o pastor Fernando Brandão. Pastor Fernando Brandão é o diretor da Junta de Missões Nacionais há 13 anos. E há 3 anos também é o diretor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Um homem de Deus que tem sido usado poderosamente não só aqui no Brasil, mas no continente latino-americano, e agora também como um dos vice-presidentes da Aliança Batista Mundial. Um servo de Deus, como eu disse, e a quem nós vamos dar a palavra logo em seguida. Vamos orar então pedindo a direção da presença de Deus para a vida do pastor Fernando. Senhor Deus, damos-te graças pela tua presença em nossas vidas. E agora nós pedimos a tua orientação especial para o teu servo, pastor Fernando Brandão. Que tu coloques em seus lábios aquela palavra que há de nortear os rumos das nossas vidas, que vai nos mostrar direções, enfim, que vai nos apontar Jesus Cristo nesta noite. É a nossa prece em nome de Cristo. Amém. Pastor Fernando, fique à vontade, a casa continua sendo sua. Obrigado, pastor João, que alegria, meus irmãos. Que privilégio estar aqui na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Agradeço com todo o meu coração o privilégio, a honra de participar deste culto, desta celebração. Quero abraçar você, meu irmão, minha irmã, que está cultuando ao Senhor neste momento, juntamente conosco, aí na sua casa, onde você estiver. Não importa se estamos no templo, se estamos em casa, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quero cumprimentar essa amada igreja com gratidão. Gratidão em nome de todos os nossos missionários, os seus missionários, espalhados aí pelo Brasil. Gratidão a todo o apoio que esta igreja sempre tem dado à Junta de Missões Nacionais, ao trabalho missionário em nossa pátria. Nós louvamos a Deus, pastor João, pela visão missionária desta igreja ao longo da sua história. Para os irmãos perceberem o que significa isso, o primeiro local sede aqui da Junta de Missões Nacionais no Rio de Janeiro foi numa sala aqui na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Aqui que a Junta de Missões Nacionais começou numa salinha, o seu escritório, uma mesa, um armário, uma máquina de datilografia, tudo isso cedido pela Primeira Igreja. Então a Primeira Igreja Batista do Rio faz parte dessa história, né? Dessa história missionária, e nós louvamos a Deus pelo envolvimento da igreja. Irmão Marcelo, obrigado, querido, pelo envolvimento, pela área de missões da igreja, pelo envolvimento de toda a igreja no trabalho missionário. Nós louvamos a Deus por todos vocês, por todos os irmãos que oram, que participam conosco desta linda obra. Eu quero também deixar uma saudação muito especial aqui para o nosso querido ministro de música, o irmão Eduardo Transkovesky. Eduardo, quando eu venho aqui, eu me lembro do ano passado, 2019, dezembro. Meu irmão, aquela orquestra, o coro Cristolândia, o irmão regendo aqui. Eu tenho alguns vídeos que de vez em quando eu assisto para glorificar a Deus. Coisa linda, eu chorei naquele final de ano passado, a igreja aqui celebrando o Natal com a Cristolândia. Que coisa maravilhosa, irmão Eduardo, louva a Deus pela sua vida, pela vida dessa amada igreja. Foi um momento assim histórico, celebrativo. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí no futuro, se Deus nos permitir, a gente ter celebrações
como aquelas. São realmente momentos extraordinários na nossa vida, na vida de Missões Nacionais, na vida daqueles alunos da Cristolândia, no Ministério Cristolândia, na obra missionária. Por tudo isso, nós damos graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Meus irmãos, estamos em campanha de Missões Nacionais, estamos vibrando, estamos animados. Meus irmãos, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, a obra missionária continua, os missionários continuam trabalhando, continuam aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado nesse tempo. Irmãos, estamos sonhando, essa é uma campanha dos sonhos para nós, diante de todos esses desafios com a pandemia, nós estamos sonhando com o futuro missionário. Olha, durante o período de pandemia, foram 4 turmas de radicais, uma na Amazônia, outra ali no Sertão, outra na Cristolândia, uma ali em Fortaleza, no Ceará, e agora, semana passada, outra em São Paulo. Na verdade, são 5 turmas de radicais. A semana que vem é que nós, nessa semana é que vamos ter o culto de dedicação dos radicais, começando a turma, mas nós já consideramos que já iniciamos uma turma de radicais ali em São Paulo. Então, são 5 turmas de radicais, visando a plantação de igrejas, o envio desses radicais para a plantação de igrejas em vários bairros e cidades ali do estado de São Paulo, os ribeirinhos, sertanejos, enfim, estamos trabalhando, avançando, meus irmãos, e agora estamos sonhando nesta campanha, a avançar muito mais, abrir Cristolândias em vários lugares do Brasil. Um deles que já temos trabalhado no planejamento e estamos caminhando com as tratativas, é uma Cristolândia ali no Rio Grande do Sul. Quando eu falo uma Cristolândia, não é uma unidade, porque não dá para abrir uma unidade. Abre-se a missão, tem-se a fase 1, fase 2. Estamos orando e sonhando em expandir a Cristolândia, abrir novas turmas de radicais, ampliar o trabalho missionário na Amazônia, na região do Rio Trombetas, Oriximiná, avançar na plantação de igrejas em outras comunidades ali do Sertão, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, enviar mais missionários, irmãos, expandir a plantação de igrejas. Estamos começando um trabalho desafiador no Pantanal, o Radical Pantanal, já enviamos missionários para lá, um casal missionário já chegou lá esse ano, estamos sonhando ali no Pantanal também. Meus irmãos, estamos vibrando e nós confiamos no Senhor. Essa campanha será histórica, extraordinária, porque o Senhor é conosco, não podemos recuar, nós vamos avançar, e o ritmo da obra missionária não pode ser definido, meus irmãos, pela pandemia. Não é um vírus que vai definir o ritmo missionário, não é uma pandemia que vai definir o ritmo da igreja, meus irmãos. A obra missionária, quem define o ritmo da obra missionária é o Espírito Santo de Deus, porque missões é uma obra liderada pelo Espírito Santo. A igreja, meus irmãos, é um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo. E quem é a igreja? Somos nós. Nós somos esse movimento missionário que quem lidera? O Espírito Santo de Deus. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, a igreja é provada, a obra missionária é provada ao longo da história. A obra missionária, irmãos, a igreja do Senhor Jesus já enfrentou momentos de perseguições implacáveis, e enfrenta até hoje por esse mundo afora. Imagina no início ali, no livro de Atos, Estevão apedrejado, Tiago foi morto, discípulos presos como Pedro, João, Paulo, perseguições. Meus irmãos, a igreja é provada, a igreja já enfrentou guerras, a igreja já enfrentou pandemias, e a igreja não recua, a obra missionária não recua, meus irmãos, porque essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos debaixo de 2 promessas. A primeira, o Senhor Jesus disse para nós: eu estarei com vocês todos os dias. Vão, preguem, façam discípulos, avancem, alcancem de Jerusalém até os confins da terra, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a outra promessa, meus irmãos, ele disse: olha, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, eu vou voltar para buscar vocês, e vocês estarão comigo para sempre. Ora, se eu penso na perspectiva terrena, o Senhor Jesus está conosco. Se eu penso na eternidade, Ele está conosco. Então, meus irmãos, olha, o Senhor está conosco, e é por isso que a obra missionária avança, em qualquer circunstância, em qualquer contexto, porque o Senhor é conosco, e a vontade dEle é que todos sejam alcançados, todos, em todos os lugares, porque Ele morreu por todos, Ele amou todos. Então é Ele quem quer que os ribeirinhos sejam alcançados,
que os povos indígenas sejam alcançados, que aquele sertanejo que vive ali na zona rural seja alcançado, as pessoas nas ruas usando crack sejam alcançadas, as crianças sejam alcançadas em todos os contextos no Brasil, que aqueles que estão encarcerados sejam alcançados. Ele é quem quer que todos sejam alcançados em todos os lugares, porque Ele amou todos e Ele morreu por todos. Essa é a vontade do Senhor. Irmãos, a obra missionária é algo que leva o nosso coração a vibrar, e nós sonhamos a alcançar todos, em todos os lugares, porque esta é a visão, esta é a vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, e Ele estará sempre conosco. Isso é missões. Olha, o tema da nossa campanha, tema lindo, porque Ele me amou. E o versículo, 1 João 4, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A motivação do nosso amor. Ele nos amou primeiro, queridos. Olha só, no dia que o ser humano pecou, Gênesis 3, o ser humano se afastou de Deus. O ser humano caiu. A sua natureza se tornou incompatível com a natureza de Deus. Ele foi afastado da presença de Deus. Ele então não poderia ter mais comunhão, se relacionar com o Senhor. Mas Deus nos ama e nunca desistiu de nós. No dia que o ser humano pecou, Deus se tornou missionário. É isso aí, Deus se tornou missionário. Sabe por que Deus se tornou missionário? Porque Ele nos ama desde o início. Ele nos amou primeiro e nunca desistiu de nós, mesmo sendo nós pecadores, mesmo nós tendo desobedecido, mesmo nós tendo pecado. Nós nos afastamos, perdemos a aliança, perdemos a comunhão com Ele, mas Ele não desistiu de nós. E Ele nos amou, e em toda a Bíblia nós vamos lendo os textos bíblicos e vamos conhecendo essa revelação do amor de Deus, que vai culminar em quem? Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que motivou? Ele nos amou desde o início, e nunca desistiu de nós, e por isso Ele enviou o seu Filho. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação é o amor de Deus. O nosso sonho em alcançar pessoas com o Evangelho é porque Ele nos amou. E a nossa motivação é esse amor. Amar as pessoas, amar os pecadores, levar a palavra, multiplicar discípulos, orar por essas pessoas, repartir as bênçãos, compartilhar, ofertar, sustentar esta obra. Irmãos, a motivação disso é amor. Missões é amor. Deus é um missionário. Deus é um missionário, é um Deus missionário. Deus entrou em missões porque Ele nos ama, e nós fazemos missões porque Ele nos amou e nós amamos a Deus e ao próximo. Missões é amor. A gente se envolve nisso por amor ao Senhor Jesus. E sabe por que Ele veio, morreu na cruz, levou sobre si aquele sofrimento, todas aquelas feridas. Ele levou sobre Ele todas as nossas culpas, todo o nosso pecado. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. Sabe quem deveria sofrer tudo aquilo? Éramos nós, que pecamos. Ele não pecou, Ele não fez nada de errado, mas Ele nos amou primeiro, e Ele se submeteu a todo aquele sofrimento. Irmãos, eu pondero com relação a essas coisas, porque às vezes me vem a pergunta, assim, a questão: por que nós fazemos missões? Por que ofertamos? Por que fazemos campanha? Por que estamos envolvidos nisso? É importante a gente ter essa fundamentação bíblica, essa fundamentação teológica. Por que nós fazemos missões? Porque somos a igreja do Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus habita em nós, porque Ele pagou o preço, Ele nos amou, e o nosso Deus é um Deus missionário, é Ele quem quer que todos sejam alcançados. Nós estamos nisso porque Deus quer, é porque Ele está nisso, e Ele habita em nós. Se Ele é missionário, Ele habita em nós, nós automaticamente estamos envolvidos nesta obra missionária, orando, ofertando, indo, obedecendo, sustentando essa grande obra, irmãos. A igreja do Senhor Jesus é isso, é missões. A igreja é esse movimento missionário liderado pelo Espírito Santo, cujo objetivo é alcançar todos, em todos os lugares, com o evangelho transformador de Cristo Jesus, até que Ele volte. Isso é missões. É por isso que nós vibramos, porque quem lidera isso é o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, eu ando por esse Brasil afora, vejo tantas realidades que deixam o coração da gente assim apertado.
E a gente sonha em enviar mais missionários, abrir mais frentes de trabalho para abençoar. Olha, queridos, eu louvo a Deus por esta igreja, pelo envolvimento na obra missionária aqui na primeira igreja batista do Rio, o envolvimento que os irmãos têm, por exemplo, com os lares onde acolhemos as crianças, nos nossos lares, os lares batistas. Nós louvamos a Deus, irmãos, pelo ministério desses lares ao longo dos anos, acolhendo crianças. Agora, durante esse período de pandemia, o Lar Batista ali, FF Sorém, em Palmas, recebeu uma criança, pastor João, uma criança, 2 meses, irmãos, a mãe dessa criança, uma mulher usuária de crack, vendeu a criança por R$20, eu vou repetir, vendeu por R$20, para usar crack, quer dizer, uma mulher, uma mãe, totalmente desequilibrada, em função das drogas, vendeu a criança por R$20, absurdo, isso é Brasil, o que está acontecendo em nossa nação isso, a droga leva as pessoas a uma situação como essa. Conselho tutelar tirou a criança, né, da guarda da mãe e entregou a criança para o Lar Batista. Ali, meus irmãos, aquela criança foi recebida pelos missionários, por você, foi recebida por essa igreja, porque essa igreja está lá, os missionários são seus missionários. E aí o missionário manda notícia para mim, manda foto da criança, claro, não podemos divulgar absolutamente nada sobre foto dessa criança, e ali a gente acompanha, e toda a mobilização, e os irmãos providenciam fraldas, e outra coisa, e aquela coisa linda, o povo de Deus num amor genuíno, porque Ele nos amou primeiro, essa criança é nossa, e aí é uma coisa linda, irmãos. E quantas crianças estão vivendo essa realidade? Nós temos a casa Sonho de Mãe, que é uma casa de Cristolândia, que acolhe mães com crianças, com bebês, mulheres grávidas, que estão vivendo nas drogas. E aí você vê como nós podemos abençoar esse Brasil. Tivemos um outro caso, agora no outro Lar Batista, envolvendo crianças, porque as crianças do nosso Brasil, irmãos, nós precisamos priorizar, investir na evangelização das crianças, abrir projetos, abrir frentes de trabalho. Nós temos um país que 22% da população tem entre 0 e 12 anos de idade, por isso nós temos o programa Viver, abrimos Casa Viver, aqui no Rio de Janeiro temos ali Costa Barros, temos vários projetos missionários com crianças e queremos multiplicar. Sabe quantas crianças a gente está alcançando na Amazônia? 27 mil, quase 28 mil crianças alcançadas ali nas comunidades ribeirinhas. Um trabalho intenso dos missionários, um trabalho do programa Novo Sorriso da Amazônia, e olha, milhares de crianças. Quando a missionária me dá esses dados, irmãos, eu vibro. Aí eu digo para ela assim: missionária, será que a gente não poderia alcançar 100 mil? Aí os olhos dos missionários brilham: pastor, vamos trabalhar para 100 mil, nós podemos. Eu vibro com tudo que está acontecendo, mas meus irmãos, nós podemos fazer mais. Mas por que nós podemos fazer mais? Porque o nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Lar Batista, Barreiras, 2 crianças chegam ali, desnutridas, enviadas pelo conselho tutelar, um histórico muito triste, uma mãe viciada em drogas, aquelas crianças vivendo totalmente assim, abandonadas, sofrendo. A gente recebe as crianças no lar, mas os missionários querem saber, essa família, por que isso? Como nós podemos ajudar a família? Finalmente conseguem identificar a mãe, e conversam com ela, trabalham com ela, assistente social lá do lar, trabalha, os missionários se envolvem, começam a orar, a rede de intercessão começa a interceder por aquela senhora, e finalmente conseguem enviar aquela senhora para Cristolândia, em Brasília. As crianças são acolhidas no Lar Batista, e a mãe é enviada para uma Cristolândia. O que vai resultar nisso? Meus irmãos, eu fico com o coração apertado, as lágrimas vêm nos olhos quando eu lembro dessa história. Olha, aquelas crianças sendo tratadas, cuidadas, estudando, tendo uma vida digna, e elas então começam a orar pela mãe, junto com os missionários lá no Lar Batista. Irmãos, uma daquelas crianças tem um momento do pequeno grupo lá no Lar Batista, a missionária me mostra um vídeo, aquela criança se levanta, sem ter combinado com a missionária, ela falou que até ficou preocupada, o que essa criança vai falar, o que essa menina vai falar? E ela então se levanta falando do amor de Jesus e orando pela mãe, e dizendo para os outros orarem, porque Jesus ia transformar a vida da mãe dela. Meus irmãos, essa senhora hoje
que foi para Cristolândia, lá em Brasília, com o nosso missionário pastor Paulo. Deus restaurou a vida dessa mulher. Essa mulher foi batizada. Isso já tem bastante tempo. Ela agora faz parte lá da equipe do Lar Batista. Essa mulher está trabalhando lá, ajudando lá. Aquelas crianças estão lá. Ela teve a guarda das crianças de volta pelo conselho tutelar. A família está restaurada. Aquela mulher está trabalhando. As crianças estão estudando. Essas pessoas estão servindo e glorificando o nome do Senhor Jesus, irmãos. Isso é missões. Isso é a obra do Senhor. Não dá para recuar num negócio desse, irmãos. Não dá, porque nós sabemos qual é a solução. Nós temos a solução. O amor de Deus transforma famílias, o amor de Deus transforma vidas, transforma crianças, adultos, drogados, transforma vidas, não importa as circunstâncias. Há poder no Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus. É essa mensagem, irmãos, não é a nossa capacidade, não é a nossa capacidade de oferecer um projeto, mas é o poder de Deus, que nós sabemos que o Evangelho transforma. Esse poder que muda, que transforma vidas, que liberta e que traz uma nova esperança, um novo dia para essas pessoas. Eu estou dando exemplos aqui de crianças envolvendo os lares, poderia dar tantos outros exemplos. Hoje mesmo eu assisti a um vídeo, irmãos, 2 crianças também ali no sertão orando pelos pais. Dessa vez foram as crianças orando pelo pai e pela mãe, pela conversão deles. O pai tinha ameaçado a mãe, a esposa, dizendo: olha, se você for para a igreja lá daqueles missionários, eu vou sair de casa, eu vou abandonar você. Não vá para trás desse negócio de crente não, porque eu não quero saber disso aqui. Meus irmãos, e aquelas crianças testemunhando, eu fico impressionado com o testemunho das crianças. Você pode assistir esse vídeo, está lá no site, no YouTube de Missões Nacionais, um negócio impressionante, aquelas crianças orando pelos pais. E agora no período da pandemia, recentemente, com todo cuidado lá, os missionários realizaram batismos lá no sertão, e aquele casal no domingo à tarde, aquele casal foi batizado. E a cena linda, aquelas 2 crianças, os 2 filhos, que eles já estavam na igreja, aquelas crianças, né? São juniores já, 10, 12 anos, aquelas crianças foram abraçar os pais, aquele marido abraçou aquela mulher, e ele deu o seguinte testemunho: Jesus transformou a minha vida. Eu sou um novo homem, eu sou um novo marido, eu sou um novo pai. Aquela família sertaneja, ali na roça, meus irmãos, no distrito, aquele homem que não aceitava de jeito nenhum, foi transformado pelo Evangelho. E o interessante, um daqueles filhos, um menino, dizendo: olha, eu estou evangelizando, ganhei minha avó para Jesus. Ele evangelizou a avó, ele evangelizou os amigos, 3 coleguinhas dele foram batizados, e ele está evangelizando, e ele discipulando mais pessoas. É um negócio impressionante. É um negócio impressionante o que Deus está fazendo nesse tempo. Irmãos, Deus está levantando tanta gente, jovens. Sabe quantos jovens nós temos hoje no programa Radical? Nós temos quase 300 jovens, irmãos, contando os da Amazônia, os do Sertão, os da Cristolândia, os radicais, nesses programas todos, Radical lá no Cerrado, no Rio Grande do Sul, lá o Radical Metropolitano de Salvador, lá em Fortaleza, agora o de São Paulo, que nós estamos planejando, trabalhando aí para começar. Nós temos tantos jovens, Deus tem chamado para a obra dele esses jovens, e eles têm correspondido, meus irmãos. Olha que coisa linda, está acontecendo um avivamento. Temos um menino lá na Amazônia, o Mateus, foi para lá com 19 anos, radical, saiu ali de Campinas, estudava e tal, deixou a sua realidade em Campinas para ir morar na comunidade ribeirinha. Ele está plantando 4 igrejas ali entre os ribeirinhos. Ele já está lá há 3 anos. E agora está indo para outra comunidade, uma comunidade que as pessoas vivem na água, sobre a água. Lá não tem terra, você não pisa em terra, porque é tudo água, né? A igreja inclusive é flutuante, as casas ali são flutuantes e não tem a terra. Para eles chegarem nas plantações onde eles têm as coisinhas plantadas, né? Eles têm que andar bastante de barco, então eles vivem tudo ali sobre a água. Então sai do barco, já entra na casa, e esse missionário agora já está indo para essa igreja flutuante lá, nessa comunidade flutuante, para pregar o Evangelho. Nós temos mais de 10 mil comunidades na Amazônia, irmãos, que não temos nem cheiro de Evangelho lá, não tem igreja, não tem Evangelho, não tem a presença da palavra de Deus. E Deus está levantando uma garotada, irmãos, os jovens radicais, e nós estamos investindo na formação desses meninos, trabalhando supervisionados pelos missionários. Deus está fazendo algo lindo, meus irmãos. Agora, sabe o que eu fico preocupado? Deus chama essas pessoas obedecem. Agora, a nossa responsabilidade em sustentar essas pessoas, irmãos, se nós não ofertarmos para missões, se nós não sustentarmos esses vocacionados, nós estamos dizendo o seguinte para Deus: o Senhor pode até chamar, mas não conta com a gente. O Senhor pode até chamar, eles podem até obedecer,
Mas não conta comigo que eu não vou sustentar esses missionários, não. Irmãos, quando nós investimos em missões, quando nós ofertamos, nós estamos sustentando missionários que foram chamados pelo Senhor, e nós estamos correspondendo com quem? Estamos correspondendo com o Senhor Jesus, que chamou essas pessoas. Pediu para a gente orar por mais obreiros, porque os campos estão brancos para a colheita. Então, se Deus chama, nossa responsabilidade, nosso privilégio é sustentar esses missionários. Irmãos, investir em missões é investir em milagres. Quais milagres? O milagre da transformação, o milagre da salvação, o milagre da restauração de vidas, de uma restauração de uma família. Isso é missões, meus irmãos. Por isso nós estamos sonhando nesta campanha, meus irmãos, sonhando em avançar muito mais, sonhando em abrir novas frentes de trabalho. Eu tenho orado para que Deus levante mais pessoas, levante pessoas que obedeçam para ir ao campo, levante pessoas que obedeçam também para orar, para sustentar essa obra linda que é a obra missionária. Meus amados irmãos, que coisa linda! Nós estamos vendo tantos jovens seguindo para os campos nesse programa radical, tanta gente recebendo o Senhor Jesus. Nós temos missionários trabalhando, irmãos, nas ruas, nas cristolândias. Hoje recebi notícias de batismos que estão acontecendo nessas cristolândias. A quantidade de gente sendo acolhida, sendo abençoada, meus irmãos. Vidas que ninguém dava nada por elas, porque quando está lá na rua, no crack, ninguém quer saber dessas pessoas. Elas são acolhidas com amor, e esse evangelho poderoso, meus irmãos, o evangelho de Cristo Jesus transforma. Tantos testemunhos maravilhosos que nós temos. Ano passado eu fui pregar numa cidade chamada Salinópolis, no interior do Pará. Pastor João, você não imagina como é longe para chegar lá. Você tem que ir de avião, passa por Brasília, depois vai para... E o meu voo ainda passou, parece, por Imperatriz, e depois chegou finalmente em Belém. E de lá eu ainda tinha uma jornada de mais umas 4 horas de carro para chegar. Cheguei lá à noite, dormi em Belém, para no outro dia sair cedo, para chegar em Salinópolis. Fui pregar lá. Era a Assembleia da Convenção Batista do Estado do Pará. Primeira noite, quinta-feira. Aí terminou o culto. Depois da programação, o pessoal ali se cumprimentando e tal, se aproximou um homem de mim, e ele falou para mim assim: Pastor Fernando, o senhor lembra de mim? Eu falei: não lembro não, meu irmão, não lembro, me refresca a memória aqui. Ele falou assim: pastor, eu fui aluno da Cristolândia lá em São Paulo, eu queria apresentar para o senhor aqui a minha esposa. Nós estamos trabalhando aqui numa congregação na Transamazônica. Há 9 anos, eu fui um dos primeiros lá da Cristolândia, fui batizado e também participei lá do programa radical lá em São Paulo. Depois eu vim para cá, me casei, eu hoje estou com a minha esposa aqui, nós somos da igreja tal, e nós somos enviados como missionários evangelistas da igreja, estamos plantando aqui, cuidando de uma congregação da igreja na Transamazônica. Pastor, eu queria te dar um abraço, posso tirar uma foto contigo aqui? Meus irmãos, eu não podia imaginar que eu ia encontrar no interior do Pará, em Salinópolis, um fruto da Cristolândia. Você vê, né, meu irmão Eduardo? Essa turma da Cristolândia, Deus está fazendo uma grande obra. Eu abracei aquele rapaz, até gravei um vídeo com ele, depois postei no Facebook, vibrando ali, glorificando a Deus, por essa maravilha que é o Evangelho, meus irmãos, que transforma vidas, que faz coisas extraordinárias nas vidas das pessoas. Agora, nós temos que ir lá, porque Ele nos amou. Primeiro, nós temos que investir, motivados por amor, ofertar com alegria, irmãos, orar. E eu dou graças a Deus por todo o movimento aqui na primeira igreja, nesse tempo, essa participação que os irmãos têm com o trabalho aí dos lares, da Cristolândia, e tantos outros projetos missionários que essa igreja sempre esteve envolvida, meus amados irmãos. Eu quando venho aqui, aliás, eu preciso vir aqui todo ano, viu, pastor João? Primeiro, quando eu venho aqui, eu volto aqui mais animado. Quando eu chego aqui, eu respiro aqui esse ar missionário, essa história missionária da igreja. Eu gosto de vir aqui na primeira igreja, eu saio daqui mais animado, eu saio daqui vibrando, eu saio daqui mais encorajado para a gente avançar muito mais. E olha, eu tenho certeza que se depender da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, jamais nós vamos recuar, nós vamos avançar e pregar o Evangelho, porque ainda há muita terra para ser alcançada, como dizia o nosso querido e saudoso Lewis Brett. Temos que avançar porque há muita terra para ser conquistada. Eu tenho certeza que se depender dos irmãos aqui, nós não vamos recuar, vamos avançar, e aí vamos sonhar. E agora, para o ano que vem, irmãos, estamos sonhando com uma carreta lá no sertão.
É isso mesmo. Lá na Amazônia nós temos o barco que navega, tem consultório odontológico naquele barco, alcançamos tantas comunidades ribeirinhas e agora nós estamos necessitando lá no sertão para alcançar comunidades rurais, pobres. Olha, nós temos uma menina que agora é radical, 19 anos de idade ela tem. Ela me disse: pastor, eu só fui o dentista quando eu entrei no programa Radical. Já com 19 anos é que ela chegou para ir num dentista para tratar os dentes. Aquelas crianças não têm acesso, irmãos, a quase nada. E aí essa carreta será equipada com consultórios para termos médicos, dentistas, e nós vamos, junto com a Tenda da Esperança, visitar aqueles povoados ali, aqueles lugares distantes. Tem lugar que nem energia elétrica tem. Aí a gente vai chegar com essas equipes para abençoar, levar o evangelho, levar o amor de Deus, levar compaixão. Estamos sonhando com essa carreta, já está no nosso planejamento, temos compartilhado, temos orado e faz parte dessa campanha agora, está entre os avanços que nós sonhamos para 2021. Aliás, eu quero convidar você já, porque eu sonho já olhando e planejando lá na frente, convidar você para estar conosco no dia do culto de inauguração dessa carreta lá no sertão. Vai ser uma festa missionária e vamos abençoar muitas pessoas ali, muitas crianças, muitas vidas. Isso é missões, irmãos, não podemos recuar. Nós temos essa jovem que eu mencionei, a Maiane. Irmãos, essa menina casou com 12 anos. 12 anos. Ela se juntou com um rapaz lá, 16 anos. Ela não era bem tratada lá pela sua família, né? E ela acabou fugindo de casa com esse rapaz. E esse casal, irmãos, jovenzinho, foi alcançado pelos missionários, pela palavra de Deus, se converteu esse casal, uma coisa linda, voltaram, pediram perdão à família. Agora, irmãos, essa menina, ela está com 19 anos, e ela e o esposo, eles estão no programa Radical, eles estão evangelizando lá no interior, lá no sertão. A comunidade onde ela mora não tem nem energia elétrica. Ela, para ir à igreja, ela andava 17 quilômetros, ouviu? 17 quilômetros, com a sandália havaiana amarrada de arame. Imagina o seguinte: domingo cedo ela saía, cedinho, 17 quilômetros, andava por cima de uma serra, enfrentava aquelas, ela disse para mim, esse pastor enfrentava cansanção, tinha cobra naqueles lugares, mas a gente ia 17 quilômetros e voltava 17 quilômetros, 34 quilômetros para ir no culto, domingo, lá no sertão, meus irmãos, com a sandalinha havaiana toda amarrada de arame. E chegava em casa, ela disse o seguinte: pastor, nós tínhamos farinha e um ovo para comer, e teve um dia que os pais do meu esposo chegaram, eu tive que dividir um ovo para 4 e um punhado de farinha, mas os olhos dessa menina brilham, e eu falei: minha irmã, como que é essa realidade? Ela falou: pastor, a realidade é a seguinte, quem tem Jesus tem vida. E aí ela me disse uma frase, eu até postei no meu Twitter, e escrevi do jeito que ela falou: nós tem tudo, nós tem Jesus. Eita coisa linda, meus irmãos, essa linguagem sertaneja, lá do interior, de uma menina simples, que não domina bem o português, mas não importa, o que importa é que ela sabe que nós tem tudo, nós tem Jesus. Nós tem tudo, nós tem Jesus. Nós andamos 17 quilômetros para ir à igreja, 17 para voltar, e almoçamos um ovo com farinha. Não tem problema, porque nós tem Jesus, nós tem tudo. Hoje ela está no programa Radical, já não está comendo mais um ovo só não, que aí missões nacionais, você tem cuidado delas, dessa família, as igrejas têm cuidado. No programa Radical eles estão estudando para terminar o ensino médio, estão no programa de formação missionária, são agora radicais lá, trabalhando junto com os nossos missionários, ganhando pessoas para Jesus e vivendo uma nova realidade. Mas a frase mais linda que eu ouvi dos lábios daquela menina sertaneja: nós tem tudo, nós tem Jesus, porque Ele me amou primeiro. Que o Brasil diga um dia: nós tem tudo, nós tem Jesus. Ó Deus, misericórdia, Senhor, aviva o coração do Teu povo, da Tua igreja, em todos os lugares desta nação, Senhor, e derrame graça sobre nós, aviva o nosso coração, amplia a nossa visão, para que essa chama continue ardendo, Senhor, nos nossos corações, e que avancemos, amando, multiplicando, orando, repartindo, participando desta grande obra. Senhor, eu quero pedir perdão, porque poderíamos ter feito muito mais para alcançar mais crianças sertanejas, muito mais para alcançar ali na Amazônia, poderíamos ter mais Cristolândia, Senhor.
Quero te pedir perdão, Senhor, porque poderíamos ter alcançado tanta gente ali no Rio Grande do Sul. Ó Deus, eu gostaria de ter alcançado mais pessoas. Quero te pedir perdão, Senhor, porque poderíamos orar mais, ofertar mais, poderíamos enviar mais missionários, Pai. Ó Deus, misericórdia, mas renove as nossas forças, Senhor, o nosso ânimo. Amplia, Senhor, a nossa visão. Dá-nos ânimo, forças, sabedoria. Lidere-nos, ó Pai, lidere-nos, para que mais pessoas sejam alcançadas nesse Brasil, nesse tempo, ó Deus, que nós estamos vivendo. Obrigado pela Primeira Igreja Batista do Rio, pelo seu pastor, sua liderança, seus líderes. Obrigado, ó Deus, pela história dessa igreja, pelos membros. Ó Deus, eu te louvo, porque esta igreja tem sido uma bênção na obra missionária, como as demais igrejas em todo o Brasil. Ó Pai Celeste, eu te louvo com todo o meu coração por esta campanha, e te peço que o Senhor abençoe, multiplique essas ofertas, ó Pai, para avançarmos, para sonharmos muito mais nesse tempo. Ó maravilhoso Deus, graças te damos, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe todos os missionários nos campos, abençoe toda esta obra, Pai, no precioso nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Olha, beijo missionário para você, para a sua família, estamos juntos e vamos avançar, porque Ele me amou primeiro. Obrigado, pastor João, obrigado, Primeira Igreja, estamos juntos, Deus os abençoe. Oh
Prezados irmãos e amigos que participam deste culto, a campanha de Missões Nacionais 2020 traz como tema Porque Ele me amou, baseado no texto bíblico de 1 João, capítulo 4, versículo 19, que diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Visando desafiar os crentes para o verdadeiro amor de Deus por cada um, nossa igreja, embora separada neste momento, procura, constrangida por este amor, realizar a campanha de missões nacionais via transmissão internet, desejando assim expressar adoração e gratidão a Deus por Jesus Cristo, razão da nossa fé. Durante a campanha, cujo encerramento formal se faz nesta noite, abre a oportunidade para a contribuição de ofertas que são destinadas exclusivamente à obra de evangelização de nossa pátria. Através das Juntas de Missões Nacionais, essas ofertas abençoam os nossos missionários e todo o trabalho que é feito no território do nosso país. Mas não somente ofertas, também nossas orações em favor dos missionários, funcionários na sede e também pela direção eficiente, visionária e transparente do seu diretor executivo, pastor Fernando Brandão. Este é um tempo de reflexão sobre vários temas, mas em especial eu destaco o compromisso que todos nós temos com o ID de Jesus. Por isso, o ardor missionário continua latente em nossos corações. E voltando em breve aos cultos presenciais, continuaremos a trabalhar em resgate das almas perdidas. Desde já, queremos agradecer a presença, a mensagem bíblica e o testemunho do pastor Fernando Brandão, que neste culto nos abençoa, fazendo com que cada um possa ser desafiado à obra de evangelização através de missões nacionais, rogando que o eterno Deus possa recompensar a todos os missionários, equipe da sede e todos os familiares da Junta de Missões Nacionais. Oramos pela dedicação à obra de proclamação do Evangelho de Cristo no nosso país. Agora eu convido todos a orar neste momento. Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela bênção de poder te servir através de missões nacionais neste tempo. Ó Deus, obrigada pela nossa pátria. Obrigado, ó Deus, que embora as dificuldades pelas quais passamos, não só a nossa pátria, mas o mundo, neste tempo de pandemia, nós te louvamos, Senhor, que podemos, como igreja, ainda realizar campanha de missões, onde podemos levantar recursos, onde podemos levantar a nossa voz em oração ao Senhor, suplicando bênçãos sobre aqueles que estão na frente da batalha. E nós que estamos segurando a corda, aqui, ó Deus, que possamos estar juntos, coesos, para essa obra de evangelização. Abençoa os nossos missionários, abençoa as nossas igrejas, abençoa o pastor Fernando, que o Senhor continue dando a ele estratégias, projetos, para que as nossas igrejas, sendo desafiadas, recebam a bênção do teu Espírito. Essa é a minha oração, Senhor, e agradecida que sou pela bênção de poder te servir. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar este culto, nós queremos agradecer a Deus a alegria que esse culto foi. Obrigado, pastor Fernando Brandão, pela sua presença entre nós nesta noite. Foi uma bênção realmente a sua palavra. Lembrou alguma coisa mais? Fica tranquilo. Muito obrigado, que a junta possa continuar
sendo essa bênção que é, enviando missionários e nós ajudando, sustentando as cordas, fazendo todos a obra do Senhor. Os que vão, os que ficam orando, contribuindo, participando igualmente com aqueles que vão. Quero agradecer também aos irmãos que tornam possível a realização deste culto. Nós temos na SECOM o casal Luiz Persiliano e sua esposa Luciana, temos o Carlos Roberto da Silva, temos o irmão Gandhi, a irmã Raíssa, que trabalha na arte. Muito obrigado, queridos, Deus abençoe vocês aí na cabine, aí na SECOM, Secretaria de Comunicações. Obrigado também ao ministro Eduardo Transcoveski e ao irmão Felipe de Matos, que tem feito esforços no sentido de tecnicamente se produzir o melhor para o Senhor. Obrigado também na Gerade, o irmão João Marcos Sorém, e também obrigado à irmã Marlene Vasconcelos, que tem semanalmente enfeitado aqui, ela seleciona flor por flor, né, com a sua expertise floral, e é uma bênção ver o trabalho que ela está fazendo também. Nós, antes de encerrar, queremos convidar você para quarta-feira, 7h30, YouTube também, culto de oração transmitido desde a nossa residência. Você também está convidado a participar. E você, crente, mande o link, né? Nós não podemos distribuir folheto, não podemos sair pela rua convidando agora, mas podemos mandar link. Manda link. Manda link que Deus faz o lado dele. Você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Vamos encerrar este culto, então, orando ao nosso Deus e agradecendo a Ele tudo o que nós experimentamos nesta noite. Eterno Deus, nosso Pai, obrigado porque brilhou em nosso coração a luz do Evangelho, aquela luz que nos tirou lá das trevas do pecado e nos deu um futuro e uma esperança. Obrigado, Senhor, pela existência da Junta de Missões Nacionais, pelo trabalho excelente que esta junta tem realizado desde os seus primeiros tempos, desde os tempos em que o escritório era numa das salas desta igreja. Obrigado, Senhor, porque esta junta cresceu e tem crescido muito e tem levado adiante a obra do Evangelho. Obrigado pela vida do pastor Fernando Brandão, continua cuidando dele, da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos, fazendo com que, Senhor, toda a sua vida esteja colocada nas tuas mãos. Abençoa também o Seminário do Sul, que ele dirige com tanta competência. Pedimos que aquela casa de profetas continue também formando obreiros, missionários ou não, para a tua seara. Nós, Senhor, queremos pedir também que nos leves agora, que tu nos dês uma semana abençoada. Faze com que, Senhor, nós sejamos referência para alguém nesta semana. Ajuda-nos a apontar às pessoas o caminho que é o Senhor Jesus, pois é no nome dele que, agradecidos, nós oramos. Amém.